Existe um tipo de silêncio que não acontece do lado de fora, mas dentro da alma. Um silêncio que não surge porque Deus deixou de falar, mas porque algo mudou na maneira como o coração escuta. Muitas pessoas que amam a Deus passam por isso em algum momento da vida. Elas continuam indo à igreja, continuam orando, continuam acreditando, mas em algum ponto do caminho começam a sentir que algo está diferente. Não é uma ruptura dramática, não é um momento em que tudo desmorona, é mais sutil. A vida espiritual, que antes parecia viva e sensível, começa lentamente a perder intensidade dentro do coração. A oração parece mais difícil, a leitura espiritual já não provoca o mesmo impacto de antes. A presença de Deus, que antes parecia tão próxima, agora parece distante e silenciosa. E então surge uma pergunta que muitas pessoas carregam dentro de si com certo receio. Será que o Espírito Santo se afastou de mim? Essa pergunta pode gerar medo, mas ela também revela algo importante. Quem ainda se preocupa com a presença de Deus demonstra que o coração não está completamente endurecido. Um coração totalmente indiferente nem sequer faria esse tipo de reflexão. O simples fato de sentir essa inquietação mostra que ainda existe sensibilidade espiritual. Na realidade, a vida espiritual raramente desaparece de uma vez. Ela não se apaga como uma luz que se desliga de forma repentina. Na maioria das vezes, ela se enfraquece lentamente, quase sem que a pessoa perceba. E isso não acontece porque Deus decide abandonar alguém sem motivo. Na maior parte dos casos, existem pequenos processos internos que vão criando distância emocional e espiritual ao longo do tempo. São mudanças discretas, hábitos que se transformam, prioridades que se reorganizam e pensamentos que se acumulam. Quando esses elementos se juntam, o coração pode entrar em um estado de cansaço espiritual silencioso e profundo. Uma dessas razões aparece quando a vida espiritual começa a se tornar automática. No início da jornada de fé, tudo parece novo. Cada oração carrega significado. Cada momento de reflexão provoca aprendizado e descoberta. Existe entusiasmo e sensibilidade. Porém, com o passar do tempo, se o coração não permanece atento, existe o risco de transformar aquilo que deveria ser relacionamento em simples rotina. As palavras continuam sendo ditas, mas o interior já não participa com a mesma intensidade. A oração acontece, porém muitas vezes de maneira mecânica. Aos poucos, aquilo que antes era encontro começa a se transformar apenas em hábito. Quando a espiritualidade se torna apenas hábito, a sensibilidade interior começa a diminuir. O coração se acostuma com as palavras, com as práticas e com os rituais, mas perde aquela percepção viva da presença de Deus. Não significa que a pessoa deixou de acreditar. Muitas vezes ela continua fiel, continua buscando viver sua fé e continua valorizando aquilo que aprendeu. Entretanto, algo dentro dela já não reage da mesma maneira. O relacionamento com Deus passa a ser vivido mais como obrigação do que como encontro. E quando isso acontece, a chama espiritual não desaparece, mas pode se tornar mais fraca e silenciosa. Outra razão que pode enfraquecer a sensibilidade espiritual é o cansaço emocional acumulado ao longo da vida. As pressões do cotidiano são muitas. Responsabilidades familiares, desafios profissionais, preocupações financeiras e conflitos pessoais vão ocupando espaço dentro da mente. Aos poucos, o coração fica cheio de ruídos internos. Quando a alma está sobrecarregada de preocupações, perceber a presença de Deus se torna mais difícil. Não porque Deus deixou de estar presente, mas porque o interior da pessoa está saturado. A mente cansada tem dificuldade de permanecer em silêncio, e sem silêncio interior, a espiritualidade perde espaço para a ansiedade. Muitas pessoas interpretam esse estado como se Deus estivesse distante. Na verdade, pode ser apenas um sinal de que o coração está esgotado. Uma alma cansada precisa de pausa, descanso e reconexão interior. Quando a mente está constantemente acelerada, até aquilo que é sagrado pode passar despercebido. A vida espiritual precisa de espaço para respirar. Assim como o corpo precisa de descanso para recuperar suas forças, o interior também precisa de momentos de silêncio.
Quando esse espaço não existe, a sensibilidade espiritual diminui gradualmente, e então surge a sensação de distância, mesmo que a presença de Deus continue ali. Existe ainda uma terceira razão que muitas vezes passa despercebida: a distração constante. Vivemos em uma época em que a atenção humana é disputada o tempo todo. Notícias, mensagens, redes sociais e estímulos contínuos ocupam quase todos os momentos do dia. A mente raramente experimenta silêncio verdadeiro. Porém, a espiritualidade cresce justamente em ambientes de atenção e contemplação. Quando a mente permanece sempre ocupada com estímulos externos, o espaço interior começa a desaparecer. A presença de Deus não costuma se impor de forma barulhenta. Ela é percebida quando o coração tem tempo e sensibilidade para ouvir. Não é necessário abandonar a fé para perder sensibilidade espiritual. Muitas vezes basta viver continuamente distraído. A distração prolongada cria uma espécie de neblina dentro da mente, onde aquilo que antes era claro começa a parecer distante. Com o tempo, a pessoa pode sentir que Deus está longe, quando na verdade o que aconteceu foi apenas uma perda gradual de atenção espiritual. O coração ainda acredita, mas já não percebe com a mesma clareza aquilo que antes parecia evidente. E quando a atenção se dispersa, a vida interior começa a se tornar mais superficial e menos consciente. Existe ainda uma quarta razão que influencia profundamente a vida espiritual: o endurecimento silencioso do coração. Esse endurecimento nem sempre surge por rebeldia. Muitas vezes ele nasce a partir de decepções, dores ou experiências difíceis que ficaram guardadas dentro da alma. Momentos em que a pessoa orou esperando respostas e não compreendeu o que aconteceu. Situações que geraram frustração ou tristeza. Quando essas emoções permanecem escondidas, elas podem criar uma defesa interior. O coração começa a se fechar um pouco para se proteger. E quando o coração se fecha, a sensibilidade espiritual também diminui. Isso não significa que a fé desapareceu. Significa apenas que existe algo dentro da alma que ainda precisa ser compreendido, cuidado ou entregue novamente a Deus. A jornada espiritual de muitas pessoas inclui momentos de questionamento, silêncio e até mesmo de confusão interior. Esses momentos fazem parte do processo humano de crescimento. Reconhecer que algo mudou não é sinal de fracasso. Na verdade, pode ser o início de um reencontro mais profundo. Porque apenas quem percebe que a chama está mais fraca pode decidir protegê-la novamente e buscar uma forma mais sincera de reconectar o coração. A presença de Deus nem sempre se manifesta por meio de emoções intensas ou experiências extraordinárias. Muitas vezes ela se revela de maneira tranquila, quase imperceptível. Para percebê-la novamente, o coração precisa desacelerar. É necessário voltar à simplicidade. Falar com Deus de forma sincera, sem pressa e sem fórmulas. Permitir que o silêncio interior volte a existir. Quando alguém decide fazer isso, algo começa a mudar gradualmente. A sensibilidade espiritual começa a retornar. A mente encontra momentos de paz e aquilo que parecia distante volta a se tornar presente dentro da vida. A chama espiritual não precisa ser forçada, ela precisa ser protegida. Mesmo uma chama pequena pode crescer novamente quando recebe cuidado. Da mesma forma, uma vida espiritual que parecia fraca pode recuperar sua força quando o coração volta a se abrir com sinceridade. Se em algum momento você sentiu que algo mudou em sua caminhada espiritual, não encare isso apenas como perda. Veja também como um convite para voltar ao essencial, para desacelerar e para ouvir novamente. Muitas vezes aquilo que parece silêncio é apenas um momento em que o coração está sendo convidado a escutar outra vez.